Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre o que a gente pode controlar e o que isso muda dentro da gente. Eu percebi que eu não podia controlar tudo o que acontece na minha vida, mas eu posso controlar o que deixo crescer dentro de mim. Bom, gente, por muito tempo eu passei por muitas fases da minha vida onde eu nunca conseguia controlar algumas coisas, principalmente a minha raiva, frustração, rancor. Então, quando acontecia alguma coisa, gente, eu sempre me deixei ficar abalada por aquela situação e eu perdia total controle. Eu poderia muito bem não deixar aquilo me afetar no meu emocional, mas muitas das vezes isso me pegava de um jeito onde eu não conseguia controlar. Então, por muito tempo da minha vida, eu fiquei uma pessoa muito rancorosa. Eu guardei muitas coisas dentro de mim e isso fez eu ser uma pessoa que perdeu um pouco a esperança em amizades leais, relacionamentos reais, e isso afetou muito porque a gente projeta as coisas na nossa mente para nossa realidade, né? Tudo que a gente tem aqui hoje é tudo uma projeção do que a gente já pensou, já imaginou, já sentiu. É um assunto para se falar em alguns próximos vídeos. Eu ainda estou elaborando, estou ainda amadurecendo. Estou trazendo para vocês, estou consumindo muito conteúdo nesse teor, mas por enquanto eu estou começando devagar e é muita informação para mim poder trazer assim de uma vez só. Tudo que a gente tem aqui palpável e tudo que acontece e é refletido para as outras pessoas são projeções da nossa mente, criações e coisas que a gente pensou e acaba acontecendo. Então, eu percebi que eu não podia controlar tudo que acontece na minha vida, gente. E por muito tempo eu carreguei muito um peso aonde acontecia problemas dentro de casa. Vamos supor, alguma coisa aconteceu com meu pai e com a minha mãe, onde o relacionamento deles não estava legal. E eles chegaram a brigar. Eu queria carregar aquele peso de tentar ajudar, consertar. E por muito tempo isso me afetou. Eu cheguei a fazer terapia com psicóloga. Quando ela me perguntava por onde a gente deve começar, eu sempre trazia à tona problemas relacionados à minha família, principalmente aos meus pais. E ela sempre me falou uma frase que hoje faz muito sentido fazer esse vídeo, porque ela falava isso pra mim, que a gente não pode controlar, não é responsabilidade nossa. E o que acontecia com os meus pais não era da minha responsabilidade, era da responsabilidade deles. Então eu só era a filha. Eu não poderia carregar a responsabilidade de tentar consertar algo que eles estavam passando pela fase onde eles tinham que amadurecer isso. Hoje em dia, entendendo isso e compreendendo isso, eu vejo que me afetou demais e não foi só dentro de casa. E isso acabava refletindo na minha forma de lidar com outras pessoas. E por muito tempo eu acabava me metendo em algum tipo de confusão em relacionamento ou até mesmo em amizade, onde eu queria carregar aquele peso, aquele fardo, sabe? De não ter dado certo e a culpa era minha. E por muito tempo eu realmente me senti culpada por muitas coisas da minha vida. E, gente, quando você começa a se entender, a se observar e ver que tudo não depende só de você, é tão libertador porque você consegue traçar novas rotas, consegue deixar atrás algumas bagagens e seguir caminhos diferentes. E isso te deixa mais leve, sabe? Diante de situações que você sabe que não é do seu controle. Hoje em dia, morando sozinha, eu acabei entendendo que o que eu posso controlar é o que afeta a mim. Então, hoje eu estou passando pela fase de um recomeço. Eu estou morando sozinha. Isso veio devido a um relacionamento onde a gente acabou terminando e eu não queria mais viver a fase da filha que volta para casa dos pais e tem que passar por toda aquela etapa de adaptação novamente, trazer dores de cabeça para eles, porque eu já sou uma adulta e muitas das vezes nossos pais não reconhecem e querem tratar a gente como uma criancinha. E isso é muito ruim, porque a gente já soube e aprendeu a lidar com muitas coisas da nossa vida. E acaba que te prejudica de alguma forma. Tanto que numa outra fase que estive morando com eles, eu passei por essa situação, onde eu acabei desistindo de algumas coisas que eu tinha traçado como meta. Por estar naquele ambiente caseiro, né, da casa dos pais, eu acabei deixando algumas coisas de lado e não consegui concluir. Então, de alguma forma, isso é ruim e nos afeta. Às vezes, você deixando aquilo do seu passado para trás, você consegue criar novas metas e realizar os seus sonhos, seus objetivos. É algo bem complexo, quando você consegue entender que tudo só depende de você, né? E hoje, depois desse término de relacionamento, já deixando vocês cientes que eu terminei meu relacionamento, mas a gente voltou.
Mas a gente voltou. Ele mora em outra cidade, eu moro aqui, né, em Minas. Mas a gente hoje em dia está sabendo lidar melhor com o nosso relacionamento à distância. Temos planos de algum dia ficar junto, mas no momento estamos nos readaptando, entendendo melhor a distância. Então, assim, isso também faz parte de um autocontrole, porque esse relacionamento me trouxe muito aprendizado de coisas que eu tinha como crenças limitantes da minha mente. E eu pensava que se eu fizesse isso não ia dar certo, porque isso, isso e isso. E graças a Deus, por eu ter passado por essa fase, eu estou morando agora sozinha, estou sabendo a lidar comigo mesma, com os meus problemas, com as minhas dívidas, com as minhas responsabilidades. E eu não moro sozinha, né? Eu moro com o James, que é o meu gatinho. Então eu tenho que cuidar de mim e cuidar dele. E isso tá sendo uma fase bem incrível na minha vida, porque eu tô sentindo, gente, que tá crescendo uma nova pessoa, sabe? Eu, por muito tempo, me senti muito infantilizada. Embora eu tenha 39 anos, eu me sentia muito infantilizada devido às situações que eu vivia na minha vida, onde eu tinha relacionamentos, onde não me ajudou a crescer como uma mulher. E também todas as vezes e fases que eu voltava para casa dos meus pais, isso também me fez infantilizar muito. Essa fase que eu estou vivendo, gente, está sendo engrandecedora. Eu tive medo, eu ainda tenho um pouquinho, mas eu estou mais confiante no que eu quero. Eu aconselho você, se você está passando por uma fase da sua vida onde você não está conseguindo se redescobrir, não está conseguindo saber por onde começar e também não está sabendo lidar com as situações e não tem aquele controle emocional sobre as coisas, eu super hiper te recomendo. Mete a cara no que você quer e vai viver a sua vida. Vai controlar o que você pode. Porque, gente, dá medo, dá. Mas se você não tentar, você não vai saber se você pode. E se não der certo, gente, é aprendizado, sabe? Não é que não deu certo. Você precisou passar por aquilo para você ver que você pode ou não. E às vezes você até pode, mas não deixa o seu medo te dominar, porque senão você também vai começar a se limitar. Não vai conseguir enxergar o quanto que você é uma pessoa incrível e pode fazer o que você quer. Eu mesma era uma pessoa que eu tinha muito essa vontade dentro de mim de fazer minhas coisas, mas eu me limitava. Eu não conseguia enxergar que eu conseguia, que eu posso, entendeu? Eu ainda sinto em mim que eu tenho umas feridas muito abertas. Eu preciso ainda consertar, curar. Só que é algo, gente, que denomina muito do seu tempo, muito da sua mente, do seu espírito, sabe? E você enxergar aquele erro, aquela dor e tentar entender que aquilo ali foi uma fase que você precisa passar e que isso tá mudando você hoje. E, gente, uma coisa que me libertou muito das minhas crenças limitantes e me fez ter um autocontrole sobre o meu emocional é saber perdoar. O perdão é algo, gente, muito difícil. É algo bíblico quando você consegue entender que Jesus fala ali pra gente perdoar o nosso inimigo, gente, é real. Ele mesmo passou, todo mundo conhece a história que ele passou por uma traição muito grande, mas ele soube perdoar os seus inimigos e com isso ele teve uma libertação e evoluiu pra um plano maior. Então, gente, a nossa vida é assim, a gente tem o nosso exemplo ali, que é Jesus Cristo, nas coisas que ele passou, e a gente tem que saber, gente, a lidar com essas fases da nossa vida. A gente tem que saber nos perdoar, perdoar o que aconteceu, perdoar as pessoas ao nosso redor. Quem somos nós, né? Eu não sou um exemplo ainda de pessoa, mas eu estou querendo evoluir e aprender. É algo, gente, meio complicado, mas não é difícil. Você tem que tentar. A tentativa é algo que se você não consegue dominar ela no início, não tem aquele controle emocional para dominar ela no início, você desiste. A gente não desiste, continua, vai tentando, vai fazendo até você ver que é uma fase que você precisa passar. É igual uma prova de escola, você pega a prova de escola, você faz. Se você não consegue passar naquelas lições, você acaba tendo que repetir, não é verdade? E quando você repete, você acaba acertando, porque você entendeu que não era daquela forma que você estava fazendo. Gente, então esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar e absorver o que eu quis trazer aqui pra vocês. Eu sou muito complexa em tentar explicar as coisas, porque a minha mente, ela não para. Eu tenho a mente hiperativa. Eu tô pensando num momento pra falar as coisas pra vocês. Eu já tô pensando lá na frente no que isso vai resultar. Então acaba que eu mesmo me perco no que eu quero falar. Mas espero que vocês tenham entendido. E muito obrigada a vocês que chegaram até aqui. Deixe um comentário aí pra gente interagir. E talvez possa virar um tema para um próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.